Bom, vamos lá então para as instruções de uso do equipamento, tá? Você vai estar ligando o equipamento em rede 220 volts e vai interligando o equipamento na rede pneumática do seu compressor de ar através dessa mangueira, tá? Que você vai utilizar de uma mangueira de 8 milímetros, tá? A entrada ali é 8 milímetros. Então aqui a gente tem a chave geral do equipamento, tá? Basta a gente estar posicionando para a posição ON para o equipamento se ligar e todo o seu painel vai se iniciar, tá? Aqui a gente tem a presença de um botão de emergência, onde uma vez ele acionado, ele vai te informar no painel que ele está com parada de emergência e o equipamento não vai executar novos acionamentos. Inclusive, se ele estiver num ciclo de acionamento, ela vai cancelar este ciclo, tá? Para a gente desacionar a emergência, basta a gente girar sentido horário e ela destrava no painel, tudo bem? Programações do painel. A gente teclando em P, a gente entra na primeira programação, que é a temperatura do carimbador, tá? A temperatura do seu clichê. Você ajusta a partir das setas para mais ou para menos. Teclando P novamente, a gente entra na programação de tempo de acionamento. É o tempo que a máquina vai ficar acionada sobre o material para fazer as personalizações. A gente também ajusta a partir das setas. Teclando P novamente, a gente entra na programação do passe da fita. É o quanto de fita a máquina vai transportar após cada acionamento. Também ajustamos a partir das setas e teclando P novamente, ela salva a configuração, tá? Aqui, setinha para baixo, a gente tem uma configuração de transporte de fita manual, tá? Então ela puxa a fita manualmente, teclando a setinha para baixo, tudo bem? O acionamento ocorre de forma bimanual, tá? Acionado aqui através dos dois botões verdes, né? E eles têm que ser acionados simultaneamente para que o equipamento possa liberar o seu acionamento. Se você acionar um e depois o outro, ela não vai liberar o acionamento. Tem que ser os dois simultaneamente, tudo bem? Para ajustarmos aqui a pressão do equipamento, basta a gente destravar, tá? Este copo, né? Esse manípulo, e girar sentido horário. Sentido horário mais pressão, como vocês podem observar. Sentido anti-horário menos pressão, tá? Toda vez que a gente diminui a pressão, a gente deve diminuir abaixo do que a gente deseja. Então, por exemplo, quero deixar lá em 0,6, ó. Então, vou abaixar abaixo de 0,6 e vou vir aumentando até 0,6. Dessa forma, ela vai se manter estável a pressão, tá? Uma vez ajustada, é só travar a regulagem. Aqui a gente tem um filtro de água do seu compressor, tá? Para não ir água para o sistema pneumático da máquina. Então, conforme vocês forem trabalhando, aqui vai encher de água. Para a gente liberar essa água, basta a gente acionar essa válvula localizada na parte inferior do regulador, tá? Aqui é indicado você colocar um óleo, pode ser um óleo pneumático ou óleo de máquina de costura, que é aquele óleo mais fino. Para você colocar o óleo, basta você pressionar essa válvula vermelha e girar o copo, tá? Sentido horário, que ele vai ser removido. Aí você coloca o óleo e posiciona ele no local novamente, tá? Muita atenção, que você só deve fazer esse procedimento com a máquina desconectada do ar, sem pressão. Então retira o ar, remove o copo, coloca o óleo e posiciona o copo novamente. Conforme acabar o óleo, você vem fazendo a reposição, tudo bem? Algumas máquinas em ocasião, como a situação dessa, tem a presença de um limitador de curso, que define o quanto o pistão vai descer, né, o quanto o carimbador vai descer até encostar no material. Então aqui, quanto mais a gente girar sentido horário, mais a gente limita o curso da máquina, né? O que isso quer dizer? O carimbador ele vai descer menos, tá? Então às vezes é algum material mais sensível que você precisa que o clichê apenas encoste no material e retorne sem aplicar pressão. Você pode ajustar através dessa limitação de curso. Então, sentido horário, a gente diminui o curso da máquina, ou seja, o carimbador ele vai descer menos, tá? Sentido anti-horário, a gente libera o curso da máquina. Então, esse comprimento que vocês estão vendo aqui é o quanto o pistão vai descer aqui o carimbador, tá? Quanto maior esse comprimento, mais vai descer, né? Até um ponto que fica liberada a pressão. Quanto menor aqui o curso, menos o pistão vai descer. A gente tem a presença também dessa contraporca que você pode utilizar para travar aqui o sistema e não perder a regulagem. Tudo bem? Aqui a gente tem a presença de uma luminária de LED, tá? Você pode estar ligando e desligando ela, ó, através desse interruptor. Ela é fixada lá através de um ímã, então se você quiser reposicionar, você pode se reposicionar à vontade. Aqui a gente tem a proteção da máquina, tá? Então a gente abre a proteção para ter acesso ao clichê ali, a parte de
troca de clichês, né? Inclusive é uma proteção ajustável, tá? Você consegue subir ou abaixar ela, basta soltar esses dois manípulos dessa lateral e dessa lateral também para fazer essa regulagem, né? Subir ou abaixar. Para remoção do clichê, muito simples, com o auxílio da chave que acompanha a máquina, você vai soltar este parafuso aqui frontal e o clichê ele já vai sair, tá? Conforme demonstrado aqui. Ele é fixado através desse pino que também acompanha a máquina, basta você rosquear o pino no clichê e posicionar lá no furo, ó, que a gente tem no centro do carimbador, e fazer o aperto do parafuso, tá? Sempre indico dar um aperto no parafuso, depois você vem e faz o acionamento da máquina e com a pressão você solta e aperta esse parafuso, para ele se manter totalmente alinhado à base do equipamento, tudo bem? E por último, a gente tem um sistema da fita foil, né? Aqui é muito prático, tá? Você vai alinhar a sua fita foil a partir do carimbador, né? Então você pega esse primeiro alinhamento do carimbador através dessa primeira porca, tá? Que ela também pode ser removível ali através da mesma chave que acompanha a máquina, tá? Então você retira, tudo bem? Faz lá o posicionamento. Muito cuidado que no momento de você remover uma fita ou outra, para não descartar ali aquela buchinha branca, tá? Que ela pertence à máquina. É uma buchinha para a fita não ficar jogando, para ela ficar bem justinha ali. Então posicionou a primeira porca, alinhou a fita de acordo lá com o carimbador, certo? Centralizou, apertou a primeira porca. Essa segunda porca é uma porca de pressão, pressão da mola ali, ó. A gente dá uma leve pressãozinha aqui na mola e aperta novamente aqui o parafuso, tá? Os apertos são somente de encostos, tá? Não apertar muito para não marcar o material e depois te dificultar na hora da retirada. Aqui a gente tem, né, o L da fita, onde a gente vai passar a fita foil. O sentido da fita é sempre assim, ó. O lado brilhante, ele fica voltado para cima, tá? Conforme eu tô demonstrando aqui, ó. Então a gente passa lá no L da fita, tá? A gente tem aqui um outro L da fita, ó. São suportes da fita foil. E a gente coloca lá no rolete, ó, lá no rebobinador. Aí aqui você pode utilizar de uma fitinha para fazer a fixação ou dar uma giradinha igual eu tô demonstrando aqui agora, ó. E ela já vai começar a ser transportada, tá vendo, ó? Esses L's da fita, eles são ajustáveis, tá? Que vai definir a altura da fita. Isso é muito importante. A fita, quanto mais próxima ela ficar do seu material, melhor é, tudo bem? Então aqui, ó, a gente tem a partir desse parafuso frontal a regulagem em relação à abertura dos L's da fita, para você afastar eles para as laterais ou aproximar. Na situação de você precisar de trabalhar com um produto maior, para ele não te atrapalhar com a entrada deste produto. E aqui na parte de trás a gente tem um outro parafuso, que soltando ele, você vai fazer o ajuste da altura da fita, para cima ou para baixo, em ambos os lados, tá? Até então a proteção ela tem também esses fresados, né, esses espaços, você pode passar a fita sobre eles na ocasião de precisar de trabalhar com a fita mais alta, tudo bem? Então no mais, em relação às orientações da máquina, são essas, tá? Todos os acessórios pertencentes à máquina são encaminhados na gaveta do equipamento, tá? Então chegando aí muita atenção na gaveta da máquina para conferir se estão todos os itens aí presentes. Ficamos à disposição.